Você quer ganhar um aluguel todos os meses sem investir em imóveis? Existe uma forma de você receber aluguel todos os meses na sua conta sem comprar um imóvel, através dos fundos imobiliários. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando você compra um imóvel, acaba imobilizando boa parte do seu patrimônio. Se comprar fundos imobiliários, a hora que quiser vender, essas são negociadas na Bolsa de Valores. No imóvel que você compra para alugar, dá problema de manutenção, problema de inquilino, não tem liquidez imediata. A facilidade de se desfazer das suas cotas é grande nos fundos imobiliários. Você vende cotas daquele imóvel, já no imóvel que você compra, você precisa vendê-lo todo, não pode sair vendendo um quarto, uma sala, por exemplo. Você com 100 mil reais pode comprar várias cotas de fundos imobiliários muito variados. Ao invés de colocar o valor em apenas uma kitnet e torcer para que tenha inquilinos todos os meses. Entre as cotas de fundos imobiliários, tem cotas de shopping center, é um tipo de ativo que você não teria condições de comprar o imóvel sozinho, você não teria como comprar um shopping center sozinho. Assim você adquire cotas de fundos e recebe dividendos todos os meses. Grandes lajes corporativas, escritórios de alto padrão que ficam na Faria Lima, em São Paulo, galpões logísticos que você sozinha jamais conseguiria adquirir. Então os fundos imobiliários, eles te permitem ter imóveis em fundos de alto padrão, com muito menos dor de cabeça, porque os fundos têm um gestor que resolve os problemas para os acionistas, que vão atrás de documentação, enfim, você não se envolve com nada. A única coisa é você ler e entender o relatório desse fundo. Acompanhar também como o fundo vem sendo gerido. Observar ainda os dividendos que estão caindo na sua conta. Outro diferencial também é que os dividendos dos fundos imobiliários não têm cobrança de imposto de renda. O valor cai líquido para você na conta. Tem fundos a partir de R$10 a cota. Isso depende de cada fundo, com ações que dependendo do valor de cada empresa também. Então, como funciona para mim comprar um fundo imobiliário? Você vai no home broker, compra as cotas do fundo, ou quando faz uma emissão primária, também é feita a compra. O fundo vai pegar esse valor dos cotistas e investir em ativos, sejam eles galpões, logísticos, lajes corporativas, shopping centers, hotéis, agências bancárias, enfim, até cemitério tem. Os imóveis, eles são parte de um portfólio do fundo e os inquilinos, eles pagam aluguel, que é alto por ser um imóvel de alto padrão. Então o fundo, ele repassa o valor dos aluguéis para os cotistas. Os fundos imobiliários, eles precisam distribuir o aluguel todos os meses? Não são obrigados a fazer a distribuição mensal, mas são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido semestralmente, tá? E é muito comum vermos vários fundos imobiliários pagando todos os meses para os cotistas. Por isso, os fundos imobiliários são excelentes para uma renda mensal, como as ações, mas essas dependem de cada empresa. Algumas distribuem mensalmente, outras trimestralmente, outras semestralmente. Isso depende do plano de cada empresa. Isso você encontra no site do Relação do RI, que é Relação com Investidores. E muitos acham que essa é a melhor forma de investimento. Te digo que a melhor forma de investir é diversificar, pulverizar os seus ativos. Lembrando que fundos imobiliários e ações é para longo prazo. Já falei lá na aula para vocês no início do curso. A sua reserva de emergência não deve estar em renda variável. A sua carteira, ela precisa ter reserva de emergência, curto, médio e longo prazo, e sempre respeitando o seu perfil de investidor. Quando não tem inquilino, não tem renda. Quando se fala em fundos imobiliários, a maioria deles tem muitos inquilinos e muitos imóveis. Então o imóvel que ficou vago não vai impactar tanto na receita do fundo.
porque rapidamente eles arrumam outro inquilino para colocar no lugar. Então sempre tem vários, cada fundo tem vários imóveis, vários inquilinos. É difícil ficar muito tempo vazio. É ruim quando você pega um fundo com um único imóvel e um único inquilino. Fiquem atentos a isso na hora de escolher o fundo. Aí a sua chance de perder renda é alto, porque vai que esse inquilino desocupe o imóvel. Até colocar outro no lugar, o fundo fica sem renda. Para ter um valor médio, levando em conta que muitos FIIs estão pagando em média 1% ao mês, você investe 100 mil reais, tendo uma rentabilidade média de R$ 1.000 ao mês. Mas tem fundo pagando mais que isso, como os fundos de papel, por exemplo. Mas a média geral da carteira é em torno de 1% ao mês. O importante é que a cada mês que cai os dividendos, você vá comprando mais cotas e reinvestindo esse valor. E é assim que você vai fazer com que os juros compostos trabalhem para você. As cotas dos fundos imobiliários podem ser vendidas a qualquer momento no home broker, mas tenha cuidado com o preço médio que você pagou para não perder dinheiro. E é por isso que a renda variável para longo prazo funciona bem. O ticket de um fundo imobiliário, ele é composto por 4 letras e também pelo número 11 no final. Por exemplo, BCFF11, KNRI11. Quais são os tipos de fundos imobiliários que existem hoje? Bom, fundos de papel, fundos de tijolos, fundos de desenvolvimento e fundos de fundos. Existe um fundo que ele mesmo investe nos outros fundos. Os fundos de tijolos são aqueles que têm imóveis físicos, tá? Para renda mensal, por exemplo, shopping, galpão logístico, escritórios, hotéis, hospitais, agências bancárias, educacionais, até de cemitério, tá? E os fundos de papel são fundos imobiliários que têm títulos de dívida. Tem na sua composição grande parte de CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, títulos de dívidas, LCI, e os títulos de papéis são os que têm títulos de dívidas. Então, fundos de desenvolvimento são os fundos que têm por objetivo construir um imóvel. A finalidade dele é alugar ou vender e dividir os lucros com os cotistas. São tipos de fundos mais arriscados. Porém, uma construção depende de material de construção, depende de mão de obra, muitas coisas acontecem no meio do caminho, então às vezes acabam tendo interferência de mão de obra, climática, documentação, até liberar toda a aprovação. E fundos de fundos, que é uma boa opção para quem quer iniciar em fundos imobiliários, e não quer montar uma carteira com 10 ativos, por exemplo, é um fundo que tem várias cotas de outros fundos imobiliários na carteira. Então, você compra uma cota e tem vários ativos em carteira, bem diversificado, com apenas uma cota. E fundos de fundos, eles performam muito bem em mercado em alta, que distribuem dividendos de cada fundo que está abaixo dele, além de compra e venda de cotas do mercado, eles distribuem lucros entre os cotistas. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula sobre fundos imobiliários. Se ficou alguma dúvida, pode ir me perguntando e nos vemos agora na próxima aula.